Olá, eu sou o professor Vidal e esse é o canal Teorema. Aproveita enquanto rola a abertura e já aperta o joinha que hoje a aula é sobre proporção inversa. Como vimos, proporção é a igualdade de duas razões. Razão é outro nome para fração, ou ainda divisão. Ou seja, a proporção é feita por duas divisões que têm o mesmo resultado. Proporção inversa, como o nome diz, é a igualdade do inverso de duas razões. E o inverso de uma divisão, como já vimos, é uma multiplicação. Proporção inversa é quando temos duas grandezas que se relacionam através da igualdade entre as multiplicações de seus valores em duas situações. Por exemplo, um carro viajando a uma velocidade de 80 km por hora gasta 1 hora e 40 minutos para ir de Belo Horizonte até Santa Bárbara. Outro carro que viaje a 100 km por hora irá gastar quantos minutos? A física dos movimentos nos diz que velocidade vezes o tempo é igual à distância percorrida. Se o carro anda a 50 km por hora, isso quer dizer que em 1 hora ele irá percorrer 50 km. Se andar por 2 horas, irá percorrer 2 vezes 50, igual a 100 km. E se andar por 3 horas, percorrerá 3 vezes 50, ou seja, 150 km. Como a distância é fixa de Belo Horizonte a Santa Bárbara, a velocidade do primeiro carro, V1, vezes o seu tempo, T1, de viagem, será igual à velocidade do segundo carro, V2, vezes o tempo que ele gasta na viagem, T2. Assim, podemos escrever 80 km vezes 1 hora e 40 minutos é igual a 100 km vezes x. 1 hora e 40 minutos é igual a 60 minutos, que é o equivalente a 1 hora, mais 40 minutos, ou seja, 100 minutos. Então, a proporção inversa nesse caso é 80 vezes 100 é igual a 100 vezes x. Essa é uma típica situação de uma proporção inversa. O fenômeno observado, distância percorrida em certo tempo, a determinada velocidade, nos garante que a multiplicação dos valores de velocidade e tempo será sempre igual para uma distância fixa. Dada a proporção inversa, basta escrever e calcular a operação inversa. 80 vezes 100 é igual a 8.000. E assim, 100 vezes x será igual a 8.000. E terá como inversa 8.000 dividido por 100 igual a x. Obviamente, x será igual a 80. Como 80 minutos são 60 mais 20 minutos, e como 60 minutos são 1 hora, teremos a resposta ao problema. O tempo gasto pelo segundo carro será de 1 hora e 20 minutos. Voltemos à fórmula. Velocidade 1 vezes tempo 1 é igual a velocidade 2 vezes tempo 2. Essa igualdade lembra o resultado da aplicação da propriedade fundamental das proporções a uma igualdade de razões. Quando temos duas razões e multiplicamos cruzado os valores, acabamos com a igualdade entre duas multiplicações. Observe, então, a seguinte igualdade. Velocidade 1 dividido por velocidade 2 é igual a tempo 2 dividido por tempo 1. Multiplicando cruzado, teremos a igualdade da proporção inversa dada. No caso da proporção direta, temos a igualdade entre as divisões de valores do mesmo caso. Se a situação dada fosse uma proporção direta, teríamos escrito velocidade 1 dividido por tempo 1 igual a velocidade 2 dividido por tempo 2. Ou também poderíamos escrever velocidade 1 dividido por velocidade 2 é igual a tempo 1 dividido por tempo 2. Agora, compare essa igualdade imaginada
para caso fosse uma proporção direta, e a igualdade de razões realmente encontrada. Na suposição de proporção direta, teríamos V1 sobre V2 igual a T1 sobre T2. Mas, na verdade, a proporção é V1 sobre V2 é igual a T2 sobre T1. A segunda fração foi invertida. É por isso que chamamos essa forma de proporção inversa. Vejamos outro exemplo. 6 teares automáticos funcionando 8 horas por dia conseguem atingir a produção necessária de uma fábrica de tecido. Se 2 dessas máquinas estragarem, quantas horas as outras máquinas deverão funcionar por dia para que a produção se mantenha a mesma? 6 máquinas funcionando 8 horas por dia são 6 vezes 8 igual a 48 horas de máquina trabalhando. Isto é, se tivéssemos apenas uma máquina, ela teria que funcionar 48 horas para realizar a mesma produção. 8 horas pela primeira máquina, mais 8 horas pela segunda máquina, mais 8 horas pela terceira, mais 8 pela quarta, mais 8 pela quinta e 8 pela sexta máquina. Assim, podemos ver que o número de máquinas e a quantidade de horas funcionando estão em proporção inversa. Se 2 máquinas estragaram, teremos funcionando apenas 6, menos 2. 4 máquinas. Então, no caso desse problema, teremos a proporção 6 vezes 8 é igual a 4 vezes x. Isso fica 4x igual a 48. E a inversa será 48 dividido por 4 é igual a x. Assim, x será igual a 12, e a resposta ao problema será: as máquinas que sobraram deverão funcionar 12 horas por dia para manter a mesma produção. Mais uma vez, observamos os valores envolvidos e temos essa tabela. Número de máquinas e horas de funcionamento: 6 máquinas, 8 horas. 4 máquinas, 12 horas. Se fosse uma proporção direta, teríamos a igualdade das razões, 6 sobre 4 igual a 8 sobre 12, o que é, obviamente, uma mentira. Afinal, a primeira é maior que 1 e a segunda é menor que 1. A proporção inversa pede apenas que uma fração seja invertida em relação à outra, e o correto nesse caso será 6 sobre 4 é igual a 12 sobre 8. Uma última observação é que, no caso da proporção direta, as razões podem ser construídas na vertical, subindo ou descendo, ou na horizontal, para a esquerda ou para a direita da tabela. Já na proporção inversa, essas razões só podem ser construídas na vertical, com sentidos trocados na tabela. Se uma fração sobe, a outra fração desce, e vice-versa. Mais um exemplo para encerrar. Um aluno da turma de 7º ano propõe aos colegas comprarem um presente para dar ao professor em seu aniversário. Sendo 30 alunos na turma, ele calculou uma contribuição de R$ 2 por aluno. Porém, 18 colegas não quiseram ou não puderam participar. Caso os que decidiram participar da vaquinha queiram comprar o mesmo presente sugerido inicialmente, qual será o valor com que cada um deles deverá contribuir? Como o valor do presente se mantém, o número de alunos vezes sua contribuição deve dar o mesmo resultado, independentemente da quantidade de alunos envolvidos. Assim, está caracterizada a proporção inversa. Tínhamos 30 alunos e agora temos 18 a menos, ou seja, 30 menos 18 igual a 12. Sendo assim, podemos escrever 30 vezes 2 é igual a 12 vezes x. Nesse caso, 12 vezes x é igual a 60. E pela inversa temos 60 dividido por 12 igual a x. E assim encontramos x igual a 5. Dessa forma, a resposta ao problema será
cada aluno que participar deverá contribuir com R$5. E olha o que temos aqui. Se quiser saber se aprendeu mesmo, é só fazer o exercício para vocês. Agora que a aula acabou e antes de dar o pause para copiar o exercício, vai ali embaixo e aperta o joinha que eu sei que você esqueceu. Inclusive, já fez sua inscrição no canal? Se não, aproveita agora para se inscrever e compartilhar com os colegas essa aula e as próximas. Deixe nos comentários o que você achou da aula e se tiver alguma dúvida nos exercícios ou de algum ponto que não ficou claro no vídeo, pode perguntar também que eu respondo. Por enquanto é só. Bom estudo e até a próxima aula!